Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós vamos então iniciar nosso estudo da manhã, né? Já estamos na nossa hora. Convidamos a todos então para fecharmos os nossos olhos e buscarmos mentalizar a imagem de Jesus em nossa mente, procurando sentir em nossos corações o amor que existe em cada um de nós, a presença divina em nosso íntimo, essa grande luz que está dentro de cada um, esperando para ser desvelada, desenvolvida e irradiada para toda parte, procurando pensar o bem, gerar o bem, vibrar o bem, irradiar o bem em todos os momentos e para com todas as pessoas. Senhor Jesus, nós te rogamos, Senhor, por este momento de estudo, de oração, de reflexão, de vibração superior, que todos podemos sentir ao adentrarmos esta casa. Abençoa, Mestre querido, todos os irmãos que aqui estão no plano material, amigos, companheiros de jornada na experiência carnal, essa vivência que passa tão rápido, que nós possamos aproveitá-la ao máximo, fixando em nós toda a luz possível, toda a informação superior, toda a presença amiga do plano espiritual que nós podemos sentir também. E abençoe esses irmãos abnegados que nos envolvem, que nos protegem e que nos abençoam. Envolva também, Senhor, a coletividade de irmãos necessitados, que estão também juntamente conosco, procurando a regeneração de sentimentos e de pensamentos. E que possamos todos juntos evoluirmos na direção de Ti, Senhor, já que Tu és a porta que conduz ao Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que possamos nos fortalecer em Tuas vibrações, em Teus exemplos, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar continuidade, então, vamos dizer, dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Mateus, né? Na visão espírita, estudo do Novo Testamento, né? E minha mãe estava fazendo na semana passada, né? Falando sobre a missão dos 12, ela parou na metade em função do tempo, né? Que se esgotou. Nós vamos pegar justamente do ponto onde ela parou, né? Talvez revisando um ou dois versículos aqui. Porque Jesus, a gente vê que ele estava, na verdade, em pleno treinamento, né? Ele estava treinando os seus discípulos, dando alguns exemplos, ensinando como fazer e depois enviando os discípulos para o trabalho, para algumas experiências práticas. A gente vê nitidamente isso. Até porque ele, como um líder consciente, sábio, ele sabia que ele não ia estar ali durante muito tempo. Então ele precisava aproveitar o tempo possível para preparar aqueles que iriam continuar a sua tarefa, né, em seu nome. Ele ficou 3 anos em atividade mais intensa, ali junto com seus discípulos e junto à população, através do corpo carnal. Depois ele continuou mais espiritualmente, para que os discípulos pudessem se desenvolver, né? Quando a gente tem alguém que sempre faça por nós, a gente acaba não se desenvolvendo muito, porque a gente fica à sombra, às vezes, né, de uma pessoa ou de outra, no trabalho ou em casa, né, em qualquer lugar. E Jesus sabia disso, então ele ficou pouco tempo, deixou o seu exemplo, treinou as pessoas e deixou que elas continuassem o trabalho, né? Mas aí então ele deu algumas orientações para eles, que eles pudessem utilizar durante esse treinamento que eles faziam, né? Então Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes, dizendo:
não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidade de samaritanos. Como minha mãe disse, né? Depois o Paulo, o apóstolo da gentilidade, aquele que sairia do contexto apenas do judaísmo, e ele adentraria outros contextos onde haviam rituais pagãos, ou rituais não afeiçoados, ou não seguidores do judaísmo, né? Então, Paulo, o apóstolo, depois faria essa expansão. Foi o vaso escolhido por Jesus para representá-lo junto a vários outros povos, inclusive o Ocidente, né? Que Paulo veio para o Ocidente, e nós hoje somos herdeiros dessa possibilidade que Paulo trouxe. Mas na época, eu creio que Jesus quis que eles primeiro fossem para aqueles que estavam as ovelhas desgarradas da casa de Israel. E algumas pessoas eu vejo assim interpretarem as ovelhas desgarradas da casa de Israel, interpretando muitas vezes como aqueles que estão seguindo o judaísmo, né? E aqueles que estão talvez seguindo mal, né? Os preceitos do judaísmo, as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mas no meu modo de ver, eu vejo assim, aqueles que não estão satisfeitos com apenas o judaísmo, aqueles que não estavam completamente satisfeitos, as ovelhas desgarradas, aqueles que estavam sem pastor, como ele diz em outros momentos. Aquela multidão parecia um rebanho sem pastor, porque provavelmente eram estigmatizados no contexto da própria crença deles, né? Eram pessoas muitas vezes consideradas de má vida, pessoas consideradas até inábeis ou incapacitadas para interpretar a lei ou para seguir aqueles preceitos, né, do judaísmo. Então, Jesus ele falou muito para esses, né? Ele falou muito para esses que estavam ali meio que sem pastor. Assim como hoje o Espiritismo, a gente acaba tendo um contato com muitas pessoas que estão insatisfeitas com uma religião ou com outra, né? Aquelas pessoas que estão buscando alguma crença que satisfaçam a busca de espiritualidade, né? Então Jesus, na época, eu creio que ele quis primeiro fazer um trabalho ali mais regional. Você vê que ele orienta até para não entrar na cidade de samaritanos. E que coisa, né? Provavelmente a Samaria era um terreno ali ainda inculto, era um terreno mais árido, mais difícil. Jesus foi expulso, né? De uma das cidades lá da Samaria, ele foi expulso sem consideração, né? Então a gente vê que haviam territórios ali na região onde Jesus não era bem aceito também. Em várias localidades ele era expulso. Então ele já preveniu os discípulos para tomarem alguns cuidados, né? Ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Aqueles que estão ali mais sem uma crença particular, que não estão satisfeitos, né, com o próprio judaísmo, né? Indo proclamar e dizendo, está próximo o reino dos céus. Né? Indo proclamar e dizendo, está próximo o reino dos céus. Né? Sempre Jesus falava isso, né? Está próximo o reino dos céus. Só que esse próximo que Jesus fala, bom, lembrando uma outra palavra dele, ele falava assim, o reino de Deus está dentro de vós. Né? O reino de Deus está em vós. Não procureis alhures, aqui e acolá, porque ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós. Está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus? Está próximo. Né? Algumas pessoas ficavam empolgadas quando ouviam Jesus falar que ele estava vindo para implantar um novo reino. O pessoal ficava animado já, né? Já pensava em palácio, banquete. O pessoal já procurava o seu espaço dentro do novo reino, né? E Jesus, olha, o novo reino ele se instala no coração das pessoas, né? Pelo sentido de dever, de amor ao próximo, a própria consciência de cada um, né? Então o reino dos céus está próximo, né? E nós sabemos, né, que cada vez mais a mente humana ela se aproxima das expressões espirituais. Materialidade e espiritualidade estão a cada dia mais próximos.
né? A gente vê esse conceito no livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando o espírito Telésforo, numa palestra, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, a mente encarnada está cada dia mais se achegando às expressões espirituais, por evolução, por fatalidade evolutiva. A gente vê a mediunidade surgindo para toda parte, né? Pessoas necessitando de entendimento, porque nós vamos sutilizando o sistema nervoso, as nossas possibilidades nervosas, mentais, psíquicas, né? E vamos associando o nosso pensamento ao dos espíritos. Então, o plano espiritual está próximo. Nós podemos entender assim também. As expressões espirituais estão próximas de nós, né? Por fatalidade evolutiva. Infelizmente, a primeira expressão espiritual que existe fora da matéria, infelizmente, é o umbral. Então nós somos rodeados por essa primeira dimensão aí em torno da matéria, mais densa, que é as regiões inferiores. Por isso que o Telésforo fala, olha, a população não se preparou como devia para esse momento. Nós não nos preparamos devidamente para esse momento. Porque a mente encarnada avança cada vez mais na direção da espiritualidade. E a primeira faixa que encontra é a faixa do umbral. Não é? Por isso que nós temos que localizar o nosso pensamento além. Né? Quando a gente lê André Luiz, por exemplo, eu acho de uma elevação sem tamanho. Assim. Eu acho, é um dos livros que mais eleva a minha vibração quando eu pego para ler. É quando o André Luiz fala, né, de nosso lar, quando ele fala das palestras, dos instrutores, amigos. A gente localiza a nossa mente lá naquele patamar diferente. Né? Até emociona, a gente sente vontade de orar. Eu vou lendo assim de 10 em 10 minutos, dá vontade de fazer uma prece. Aí muitas vezes a gente até chora assim, de emoção, a gente sente aquela vibração. Né? Parece que até aquece o nosso corpo. Assim. É diferente, né? Então Jesus, ele sempre falava, né? O reino, falem também vocês, né? Proclamem isso. Está próximo o reino dos céus. Né? Ele orientava os discípulos dele, né? Para falarem assim. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones ou demônios. De graça recebestes, de graça dai. Né? Quantas orientações em tão poucas palavras, né? Curar enfermos. Ele estava autorizando os discípulos, ele estava falando para os discípulos, ó, curem em meu nome. Né? Eu estava lendo, acho que é dos Missionários da Luz, se não me engano, que é num capítulo que fala sobre o passe. Né? É um dos últimos capítulos do livro, Missionários da Luz. Aí o instrutor, que estava, acho que era o Alexandre, o instrutor do André Luiz, estava falando assim, olha, a respeito do passe. Ele falava assim, olha, a maioria das pessoas espera a mediunidade curativa como se fosse um dom, uma possibilidade miraculosa que viesse a receber. Ele fala desse jeito. A maioria das pessoas espera a mediunidade curativa como se fosse uma coisa miraculosa que fosse acontecer na vida delas. Querendo dizer e dizendo de fato que é uma possibilidade de todos nós. Quando todos nós acreditamos no potencial divino que nós temos. Todos nós podemos mobilizar as forças curadoras ou curativas que temos. As forças radiantes, o ectoplasma, que todos nós podemos exteriorizar, né, os raios curativos, né, através do passe, né, mesmo através da prece, da irradiação do pensamento, que vão energias curativas também, tá? De todos os meios que nós podemos utilizar. Né? Então, curai, ele estava autorizando os discípulos, dizendo, vocês podem também, eu faço, vocês podem fazer também. Tudo que eu faço, podereis fazer também, muito mais. Né? Erguei mortos, do mesmo jeito que Jesus fez, né? Talita, cume, né? Menina, levante-se. Pegou na mão da menina, levantou. Porque na verdade ela não estava morta, mas eles achavam que ela estava morta. Né? Estava fora do corpo, provavelmente o corpo muito debilitado, então ele chamou ela para o corpo de novo, ela reassumiu a aparelhagem orgânica e voltou à vitalidade,
né? Depois ele pediu até para ela se alimentar, para fortalecer o corpo, tal. Purificar leprosos, expulsar, né, os demônios, os espíritos necessitados. A gente sabe, e nunca é demais a gente falar, que nós não devemos usar de violência. Várias vezes no Evangelho fala expulsar, expulsar. Mas nós entendemos isso porque era a crença na época, né? Jesus até se referia dessa forma, né? No Espiritismo nós falamos em dialogar amorosamente com os espíritos necessitados. Né? Às vezes até as pessoas falam assim, eu não sei se eu vou no centro, ou se eu vou lá no centro de Umbanda, porque lá eles vão tirar mesmo os espíritos e vão... Não sei como é que é. Tá? Eu só sei de uma coisa. Jesus até orientou para a gente não usar de violência. Por quê? Porque se você usa de violência para com os espíritos que estão querendo nos cobrar, estão tentando nos obsediar, você usa de violência para com eles, você pode até afastar. Você pode até falar, afastar em nome de Jesus, tal, e afastar o espírito. Pode até fazer isso. Só que ele volta, como Jesus mesmo disse, ele vai e ele volta com outros 7 espíritos. Ele vai e volta com um bando de gente, ele volta mais fortalecido para nos vencer, porque a gente usou de violência. Por isso que dentro do Espiritismo nós não fazemos isso. Né? Inclusive só os espíritos que estão predispostos a receberem ajuda que são trazidos às reuniões mediúnicas, para dialogarmos com eles, para eles receberem a vibração de amor de todo o grupo. Às vezes um parente amigo, né, se aproxima, desencarnado também no plano espiritual, se aproxima e começa a dialogar com ele, aí ele se sente tocado no sentimento, aí ele vai mudando. Mas veja bem, olha a diferença. Dele começar a mudar do sentimento, mudar do pensamento, até com relação a gente, que provavelmente a gente tenha prejudicado no passado. E aí ele vai mudando e recebe ajuda. Olha a diferença. Diferença de você simplesmente afastá-lo violentamente. Depois ele volta e aí o problema se torna maior, né? Então, de graça recebestes, de graça dai. Né? Os dons espirituais, os dons de cura, a informação, né? A gente está recebendo isso tudo de graça, vamos dar de graça também, né? Até porque, principalmente com relação às forças curativas, uma coisa que os espíritos deixam muito claro, extremamente claro para a gente, não comercializar as bioenergias. Né? As energias curativas, não comercializarmos as bioenergias, né? As forças curativas, porque na medida em que nós começamos a vincular a ambição com essas forças mediúnicas de cura que todos temos, né? As bioenergias que nós utilizamos para a cura, nós começamos a associar uma coisa que devia estar toda pura, e começamos a colocar o dinheiro no meio disso, as expectativas financeiras. E os espíritos deixam claro que quem cura, na verdade, são eles, não somos nós. Eles se utilizam de nossas energias, junto com as deles, com as energias da natureza, e eles promovem a cura, né, que sem eles nós pouco conseguiríamos fazer. Né? Então, nós não temos o direito de cobrar nessa situação, de forma alguma. Tá? Oi, Adri. Oi, Lê. E aquelas técnicas de... Agora eu nem estou lembrando o nome. Reiki, de reiki, não sei o que tal. Isso. Que é uma... Mas é uma posição de mãos. De mãos e para equilibrar a harmonia da energia da pessoa, né? Isso é... Pois é, né? É muito polêmico isso, é muito polêmico, muito complicado. Porque é justamente o comércio, a gente tem visto justamente o comércio das bioenergias. Né? Foi uma das vertentes que a população encontrou, a sociedade encontrou, para tentar sair desse contexto espiritual e dar uma característica assim, mais de terapia, tal, né? É muito terapêutico, assim como a gente usa aqui, é terapêutico. Mas começa a associar com dinheiro, é muito complicado. A gente vê os espíritos não se pronunciarem absolutamente, por exemplo, sobre o reiki,
Nunca vi um espírito falar a respeito. Veja eles falarem de acupuntura, né? Falam do que? De massoterapia ou de várias outras técnicas, mas quando se trata do reiki, por exemplo, eles não falam nada. Eu observo um silêncio absoluto. Por quê? Porque eles sabem que se trata da exteriorização do ectoplasma. E o ectoplasma é a força mediúnica. O ectoplasma é a energia vital, é a força mediúnica. É assim que a gente vê nos domínios da mediunidade. Então, ao mesmo tempo que você está exteriorizando, se você começa a vincular a expectativas de comércio, você atrai os ambiciosos do plano espiritual. Então eu percebo isso, esse cuidado, não assim como uma coisa que eles queiram mal para a gente, mas uma coisa que eles querem bem para a gente. E eles sabem que se nós começarmos a exteriorizar as forças radiantes com propósitos inferiores ou apenas com expectativas financeiras, nós seremos vítimas do vampirismo. Porque nós vamos atrair entidades que vibram nessa condição. Né? Mas tem pessoas que fazem com uma tal pureza, faz de graça. Excelente, excelente. Entendeu? Porque a pessoa vai se preservar de vincular as suas bioenergias aos propósitos eminentemente financeiros. Mas quantas pessoas aproveitam esses cursinhos vários que tem, né, os cursos no campo das terapias, apenas com expectativas financeiras? É uma situação temerária, eu vejo. Né? Eu vejo que é uma situação bastante temerária. Assim como se nós aqui no centro começássemos a cobrar pelo passe. Ou o médium de cura, que faz curas de qualquer forma, começasse a cobrar seria temerário. Por quê? Porque começaria a vincular energias que deveriam ser todas puras com expectativas de ganho financeiro. Né? Então a gente vê com preocupação isso, viu, Dri? Porque muita gente deve estar indo por esse caminho e acaba tendo consequências ruins para ela mesma, né? Viciando forças que deveriam estar todas puras. Né? Tá? Então vamos lá. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos. Jesus, de certo modo, estava dizendo isso. Assim, você não fica preocupado nesse trabalho que você está fazendo espiritual, não fica preocupado em adquirir ouro, prata, cobre, provisões, não fica preocupado com isso. Foca no aspecto espiritual, foca no seu ideal de pregar, né, de divulgar o evangelho, né? Nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias. Caramba, o cara tinha que ir a pé. E sem sandália, né? Mas eles tinham, né? Várias pessoas tinham hábitos de... Muitos não usavam sandália mesmo, né? E outros usavam, mas eu creio que Jesus estava falando assim, vai de forma simples, vai de forma desataviada. Não fica levando mochilas pesadas. Se fosse nós, a gente ia levar um monte de mala para o trabalho, né? Enche o carro de quinquilharia, né? Nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Né? Então vai, confia, o que você precisar você vai ter. Não fica pensando em levar muita coisa, porque esse negócio de levar muita coisa, frequentemente é a nossa falta de fé, né? Mas vai que não tenha isso, vai que não tenha aquilo, vai que não... A gente fica com medo e a gente quer se proteger de passar necessidade, de passar fome, de passar frio, de passar um monte de coisa. E ele está dizendo, vai confiante, né? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Né? Então, olha o cuidado, né? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. A princípio dá uma impressão assim, né? Que nós estamos nos sentindo superiores aos outros e que nós vamos escolher, selecionar quem é digno. Mas não é isso, né? Jesus acho que está dando uma lição. Olha, perceba as pessoas que estão mais sintonizadas com esse trabalho. Aquelas que mantêm um certo padrão de dignidade espiritual, de respeito ao que é elevado, né? Que são as pessoas que vão estar mais predispostas a receber uma pessoa que vai falar em nome de Jesus, que vai falar em nome de Deus. Não é? Tem pessoas que não estão preparadas, não estão nessa mesma sintonia. Tá?
Então examine, né, quem nela é digno e permanecer ali até sairdes, né? Ao entrardes na casa, saudai-a. Né? Você está entrando num lugar, você não conhece, você tem impressão boa dessas pessoas, você faz a sua saudação, deseja, né, que a paz esteja sobre essa casa. Né? Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Né? Se a casa for digna, realmente, se ela estiver sintonizada e você chega com aquele bom propósito. Eu gosto desse trabalho de visita às casas, né? Doentes, pessoas que estão acamados, idosos, né? Pacientes terminais, a gente sempre gostou desse tipo de... Então, muitas vezes a gente tem que entrar numa casa, né, em que a gente não conhece, é um ambiente material e espiritual diferente, você não sabe como é que é ali. Então, você entra com aquele cuidado, deseja o melhor, né? Entra com pensamentos bons, né? Chamando a espiritualidade para estar junto com aquelas pessoas, né? Se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, retorne vossa paz para vós. Né? E acontece, às vezes, de você ir para um lugar onde as pessoas não demonstram a mínima condição, às vezes, de receber uma ajuda. Né? Às vezes o ambiente está tão desestruturado, tão complicado, e as pessoas, às vezes, alguém da casa faz um pedido de ajuda, mas o resto da família toda, você vê que não queria a sua presença ali, não queria ajuda espiritual, não queria fazer evangelho, não queria fazer prece, e às vezes uma pessoa só queria. Mas você percebe o ambiente todo complicado, né? Até a gente tem que sair meio rapidinho. Você percebe que a coisa não está muito boa, você tem que sair meio rapidinho, falar, desculpa, tenho um compromisso e tal, porque às vezes é bem complicado, viu, pessoal? Já aconteceu da gente aplicar passe, às vezes, na família, né? Alguém pediu lá, que achava que a família precisava. Nossa Senhora, mas era até engraçado, que todo mundo começava a dar risada na hora do passe, da prece, do evangelho, era uma confusão danada. Mas tudo bem, acontece. Né? Às vezes a família não está naquela sintonia que você propõe, que os espíritos amigos propõem. Ela está justamente demonstrando a necessidade dela. Né? Só que às vezes ainda sem muita vontade de sair dessa condição. Né? Oi, lá, Rafael. Né? Então, cada caso é um caso. É até um grande exercício de mediunidade isso, viu, pessoal? Porque a gente percebe as diferenças de ambiente, o contraste de um ambiente para o outro. Né? Fala, mãe. Alexandre, uma vez nós fomos chamados para ir numa casa e olha, foi terrível. Né? Aí, ó. Porque parecia uma imagem assim do Exorcista, daquele filme do Exorcista. Ah, é? Nós entramos, a moça encurralada assim na cama, o chão todo cheio de símbolo, de círculo, de símbolos. Ah, tá. O pessoal tentou de tudo ali. Não, já tinham chamado outras pessoas, certo. Ninguém resolvia, né? Tá. Então cada um foi colocando ali as suas marcas, né? Tá certo. Complicado, né? A voz da menina era uma mocinha. É uma extrema necessidade, difícil. Né? É uma necessidade muito grande, né? Espiritual, né? Graças a Deus que ela melhorou, viu, depois, então, porque é muito difícil. Ainda quando está uma situação difícil assim, mas a família está toda predisposta para receber ajuda, aí até a coisa anda, né? A coisa anda, a situação melhora, por mais difícil que seja, ela acaba melhorando, né? Mas o duro é quando não há essa receptividade, né? Não, e a própria família não sabe nada do que está acontecendo, né? Nesse caso, pelo menos, não sabia nada, né? Então, todo mundo, assim, com o pé atrás, né? Preocupados, temerosos, né? Porque a situação era realmente feia, viu? Uma vez meu pai viu no jornal que ia ter um... O que era? Era um exorcismo? O que era? Que ia ter lá naquela Jardim Leonor, lá naquela... Como é que ele chama? Brasilândia? Não, como é que chama? Brataque, né? Brataque, lá naquelas quebradas lá. E diz que vai ter, tá pegando fogo nos colchões e pegando fogo nas coisas. Aí a gente foi lá ver, né? Diz que o pastor ia fazer lá um negócio lá para expulsar lá os espíritos e tal. E a gente chegou lá, tinha até televisão, né, pai? Rede Globo, o pessoal estava tudo lá, diz que ia ter o negócio lá. E o pastor que ia, acabou não indo, né? Diz que foi pescar, acho que ele percebeu que era fria.
percebeu que era frio o negócio e foi pescar, né? E mandou outro que não sabia nada do que estava acontecendo, né? Mas era uma confusão danada. Aí até a hora que o pessoal começou a orar lá e todo mundo gritar ao mesmo tempo, aquele alvoroço, né? Foi bem diferente. Os colchões na parede, tudo queimado, assim. E parece que era uma menina que estava sendo uma adolescente ali que estava sendo o epicentro do fenômeno, né? O Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele pesquisou, seriam os fenômenos de poltergeist, né? Se enquadra a parapirogenia espontânea, né? A combustão espontânea, parapirogenia, né? Que é de pegar fogo nas coisas, tá? Ele estudou isso aí, né? Sempre tem uma pessoa que é o epicentro do fenômeno. Pelo jeito era uma adolescente lá, né? Mas é interessante essas coisas, né? Só que a gente tem que ir com fé em Deus, né? Tem que ir bem consciente, né? Não é fácil, não. Mas, vamos lá, continuando aqui com Jesus, né? E se ninguém vos receber, olha só, você chega na cidade, e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Pode acontecer, né? Assim como Jesus era expulso de certos lugares, né? Até, se eu não me engano, naquela cidade na Samaria, que dizem que é a cidade mais antiga do planeta. Como é que ela chama? Até hoje existe lá. Não me lembro agora. Mas é uma cidade que até a Amélia Rodrigues conta num dos contos dela, que Jesus teria sido expulso de lá, na Samaria, né? Então, pode acontecer, né, da pessoa da casa ou da cidade inteira, ninguém querer saber de alguma coisa elevada, né, de uma mensagem diferente, tal. Aí Jesus fala, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Quer dizer assim, ó, deixa essa vibração aí, faz uma prece, se desliga, sai dessa sintonia de má vontade, de má fé, muitas vezes das pessoas, volta ao seu propósito, a elevação de pensamento, né? Volta e deixa as pessoas tranquilas no estilo de vida que elas querem viver, do jeito que elas pensam, sacudir o pó das vossas sandálias, né? Não fica levando mágoas, ressentimentos, né? Deixa isso tudo para lá, né? Porque senão, às vezes a gente vai ficando amargurado, né? Ao longo do tempo a gente vai ficando amargurado. Fala, mas ninguém aceita o que eu quero falar, ninguém, né? Ninguém me recebe, ninguém dá importância porque eu quero. Não, deixa isso ir para lá, né? Amém vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Né? Ele está dizendo, olha, se aquela casa ou aquela cidade inteira demonstrar um total descaso para aquilo que é elevado, para aquilo que é bom, é justo, é saudável, aquela cidade, ela por si só, ela já está se condenando. Porque ela demonstra um estado de precariedade, ela demonstra um estado de evolução muito precário. Então, eu digo para vocês que vai ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que ficaram celebrizadas pela licenciosidade, pelos desequilíbrios, né, no passado, do que para aquela cidade. Né? Quer dizer, vai ser mais complicado para ela do que foi para Sodoma e Gomorra. Né? Por quê? Porque, na verdade, pessoal, isso que a gente vê assim, de cataclismos, né? Tufões, furacões, terremotos e tal, às vezes tsunamis, devastando certas regiões, tem muito a ver, nos livros do Divaldo fica claro isso, tem muito a ver com necessidades espirituais. Necessidades coletivas de evolução. Porque às vezes o ambiente está tão complicado em certas regiões, a gente não fica sabendo, mas prostituição de menor, né? Vendas de crianças, aí tem um monte de absurdos que depois a gente começa a entender por que certas regiões às vezes são devastadas. É para existir um saneamento nessas regiões, para que haja um sacudir através da dor, infelizmente, né?
Mas a dor é uma amiga também que a gente tem, de vez em quando ela aparece para nos fazer evoluir, né? Então essas regiões são sacudidas para que aí renove o ar, sabe? Tira aqueles miasmas todos que estão pesando sobre aquela região, né? Então existe também um aspecto moral, né? Em tudo que acontece. Essas grandes tragédias que ocorrem às vezes em cidades são provações coletivas para que haja uma evolução, né? Às vezes porque está havendo muita necessidade espiritual. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Em outros momentos, em outros evangelhos, outras traduções, né? Sede suaves como as pombas e rápidos como as serpentes, né? A questão de tradução, né? Mas a questão é essa, olha, vocês fiquem atentos, percebam as coisas, sejam suaves, dóceis, tal, mas não sejam inocentes, ingênuos, né? Até num dos livros do André Luiz a gente vê a historinha do sábio e da serpente, né? Vocês devem conhecer a historinha do sábio e da serpente, né? Diz que tinha uma estrada e que a população passava de uma cidade para outra por aquela estrada, tal, e tinha uma serpente ali no meio do caminho e vivia atacando todo mundo, a tal da serpente, né? E vira e mexe já estava mordendo alguém. Até que um dia passou um sábio, o sábio sabendo da presença da serpente, tal, ele já estava atento, a serpente avançou, ele pegou a serpente e falou: "Nossa, minha irmã, o que é isso, né? Você está atacando assim, as pessoas, não pode, né? Fica atacando aí qualquer pessoa que passa pelo caminho, né?" Aí conversou com a serpente, passou umas orientações para a serpente, deu uma doutrinada na serpente e tal. A serpente saiu meio envergonhada e tal. E a partir dali ela parou de atacar, né? Parou de atacar, virou uma serpente boazinha e tal, estava sempre passeando ali pelos cantos. E as pessoas começaram a judiar da serpente. Que tacavam pedra e pau, e batia, jogava tal. E a serpente ficou esculhambada, coitada, né? E o sábio, lembrando um dia da existência da serpente, falou: deixa eu passar para ver como é que está minha amiga lá. Tal. E passando por lá, ele viu a serpente no canto lá, toda humilhada, toda machucada, né? E começou a conversar: nossa, como é que você está, minha irmã? Tal. E a serpente contou o que tinha acontecido. Ele falou: o senhor passou por aqui e falou que não era para eu atacar as pessoas. Tal. Aí ele falou assim: olha, minha irmã, você entendeu mal aquilo que eu falei. Eu falei para você não atacar qualquer pessoa, filho de Deus, que passa pelo caminho. Mas você tem que mostrar os seus dentes de vez em quando. E você tem que fazer os seus silvos. Né? Tem que dar uma chacoalhadinha, né? Assustar de vez em quando. Né? Por quê? É isso aqui. Né? A gente tem que estabelecer certos limites. Né? A gente tem que, às vezes, mostrar certa firmeza, certa segurança, porque senão as pessoas, percebendo que nós somos ingênuos, inocentes, muitas vezes acabam abusando, né, em certas situações. Então, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Só que Emmanuel lembra que só lobos caem em armadilhas de lobos. Numa das passagens que ele aborda o Evangelho, ele fala, né, só lobos caem em armadilhas de lobos. Então, o que Jesus falou não é para a gente ser descuidado, não é para a gente, né, se sentir uma pessoa, né, muito diferente das outras pessoas, né, e totalmente protegido, porque muitas vezes a gente acaba descuidando pela invigilância, né, e acabamos manifestando certas dificuldades em nós que facilitam até nós cairmos em certas armadilhas, né? Então nós temos que tomar cuidado, né, para sermos descuidados, né? Pessoal, acho que já a gente podia ficar por aqui, né? Para a gente não prolongar demais. Aí semana que vem a gente continua. Vamos dar uma pausa então e vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos. Convidando a todos então para fecharmos os nossos olhos. Nos acomodarmos nas nossas cadeiras, estabelecermos um contato maior com a nossa realidade
profunda. Vamos respirar com tranquilidade. Vamos relaxar o corpo. Vamos inspirar pelas narinas. Soltar pela boca, bem devagar. E vamos relaxando o corpo. Vamos soltando toda a musculatura. Nos preparando para a recepção da luz, das forças curativas do passe, das bênçãos que todos recebemos do alto quando nós nos abrimos para essas energias tão sutis, tão benfazejas, e os espíritos vão operando em nossos corpos, nosso corpo material, nosso corpo espiritual, os tecidos da alma, nos ajustando em tudo que nós necessitamos. Muitas vezes o nosso comportamento, para nos ajustarmos ao equilíbrio que desejamos, na nossa saúde física, nos nossos órgãos, determinada parte do nosso corpo que nós precisamos muito recuperarmos a saúde. E sabemos que é possível, Senhor, porque tudo é possível àquele que crê. E se nós pedirmos a Ti, em estado de oração, crendo, nós sabemos que nós receberemos. Então, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, para que nós fixemos em nós essas energias curativas, mentalizando este órgão que esteja enfermo, ou essa parte da nossa vida que esteja necessitada, imaginando a situação transformada, melhorada, modificada para melhor, para uma situação mais harmônica, nos projetando no futuro e trazendo o futuro para o presente, materializando o futuro no aqui e no agora. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua ajuda constante e pela ação dos Espíritos amigos, que por amor nos amparam todos os instantes. E ainda agora, no passo que iremos tomar, também estarão irradiando forças que chegam até nós. Abençoa, Senhor, também todos os Espíritos que estejam nos acompanhando. Que a sua necessidade encontre o apoio que necessitam. Que possam também aqui permanecer nesta casa e serem auxiliados nas reuniões mediúnicas. Que na hora que formos tomar o passe, possamos desligar a nossa mente de suas mentes. Os fios que nos conectam possam se desligar, para que nós, através da oração, criemos uma atmosfera, uma aura iluminada em torno de nós, que nos mantenha durante todos os dias em perfeito equilíbrio. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a luz do Teu amor permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, nós finalizamos aqui o nosso estudo, tá? Agradecemos a presença e a participação de todos, tanto aqui na nossa Casa Espírita, quanto na internet também, onde os nossos irmãos estão participando, tá? Deixamos um abraço a todos, né? Teremos o passe agora que os médiuns aplicarão, e nós estaremos na salinha lá em cima para o atendimento individual para as pessoas que necessitarem, tá? Então, um bom domingo a todos, muita paz.